Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Texto bastante conhecido, Evangelho de Mateus, capítulo 4, quando Jesus foi tentado no deserto. Queria falar com você sobre tentação nessa manhã, mas não sobre ela em si, mas, objetivamente dizendo, sobre as nossas verdadeiras necessidades. Mateus 4, de 1 a 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra. Tua palavra que para nós, que cremos em Ti, é inerrante, infalível, suficiente, perfeita. Não só porque é inspirada por Ti, mas porque ela traduz exatamente quem o Senhor é para nós. Mas ela também revela quem somos nós, nossas fraquezas, nossas limitações. E é por isso, Pai, que nós precisamos nesta manhã ouvir a Tua voz. Tu és um Deus que fala. E quando o Senhor fala, tudo acontece. Qualquer coisa pode acontecer. Fala conosco por meio desta meditação, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, esse texto começa com um imbróglio teológico um pouco complicado, se você se deu conta, porque lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 12 a 15, a gente lê o seguinte: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Note agora o que ele diz. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. E o texto segue. E o texto que a gente leu, Mateus fala para a gente que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Marcos, quando narra o mesmo texto, lá no capítulo 1, ele diz que Jesus foi impelido pelo Espírito. Não só levado, mas impelido, conduzido. E quando a gente pega esses dois textos, a gente fala: ué, tem alguma coisa estranha aqui. Deus tenta ou Deus não tenta? De saída, eu preciso esclarecer para você que, quando nós estamos falando de Jesus,
nós estamos falando de algo totalmente inusitado e, por assim dizer, alheio à nossa compreensão humana. Porque nós estamos falando de alguém que é, ao mesmo tempo, 100% Deus e 100% homem. A teologia chama isso de união hipostática de Jesus. Essas duas naturezas convivendo mutuamente o tempo todo, 100% de um e 100% de outro. Então, se a gente tem um texto dizendo que, em Tiago, que Deus não pode ser tentado, por outro lado, a gente vê Mateus dizendo para a gente que Jesus, o Galileu, o Rabino, filho da Dona Maria com seu José, homem, foi tentado. Então a gente não tem imbróglio nenhum. Porque quem está sendo tentado aqui é Jesus, a semelhança nossa. E o Evangelho no Novo Testamento está cheio de palavras que reafirmam isso, que ele foi tentado exatamente como nós, na nossa natureza humana, ele provou de tudo que a gente prova, ele sofreu tudo que a gente sofre e venceu. E venceu não para ser colocado, como o diabo aqui tentou, lá no pináculo do templo, mas para ser colocado, assim, digo no sentido de eu venci, eu sou o invencível, e é mesmo. Mas as vitórias de Jesus são para dizer para mim e para você, é possível. É possível vencer a tentação. É possível crescer no meio da provação. É possível provar da graça de Deus em momentos de extrema pressão e angústia. É possível. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito para ser tentado. Quero caminhar bem expositivamente com você nesse texto, tentando entender algumas coisas aqui, porque quando a gente vê que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, a gente vê que tem um propósito. Essa ideia de para ser é uma designação de propósito. E a palavra tentação aqui, sua ideia original, ela vai dar para nós a noção de pôr à prova algo para experimentar a sua capacidade, a sua diligência. É a ideia de um teste para avaliar a solidez, a convicção. É que o problema é que nós, que estamos do lado de cá da história, nós estamos acostumados a ler tentação como algo somente pejorativo. E não é. Num primeiro momento, a tentação traz a ideia de apurar, de melhorar, de apertar para poder tirar o melhor. E isso Deus faz com a gente o tempo todo. E Deus tem um propósito nisso, a nossa aprovação, o nosso crescimento, a nossa maturidade. O problema é que nós, por conta de estarmos encharcados no pecado, a gente vê a tentação e diz, lá vem a minha tentação. A gente parece que já caiu antes de ela chegar. A gente vê que chegando perto, a gente vai falar, lá vou eu, né? Lá vou eu. Mas Deus tem propósito nisso. E é interessante que isso aconteceu com Jesus depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas dizem para nós que Jesus estava orando, mas está implícito nesse exercício de jejuar. E jejuar por 40 dias e 40 noites, jejuar intensamente, aqui indica para nós que Jesus estava buscando o Senhor com tudo que ele tinha. Ele parou a sua vida, literalmente, a sua vida, inclusive biológica, para buscar a Deus. E se você olhar um pouquinho antes, isso aconteceu no momento de plenitude. Jesus havia sido batizado no Jordão,
Era um momento marcante. Uma voz veio do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraz. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. Ele estava ali no seu momento mais de intimidade, mais profundo. Sua espiritualidade estava fervendo. Eu me lembro dos primeiros anos da minha conversão, isso há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Eu não saía da igreja, eu queria ler a Bíblia. Aliás, a minha conversão, já testemunhei, ela se deu por meio da leitura da Bíblia. Foram pelo menos 6 lidas da Bíblia de capa a capa, para poder dizer: eu quero mais. E eu me lembro daquele tempo, mas infelizmente eu também me lembro da carta que Jesus pediu para João escrever à igreja de Éfeso no Apocalipse, quando ele diz: eu tenho contra ti só uma coisa: você abandonou seu primeiro amor. Você esfriou. Você deixou aquele fogo, aquele fervor, aquela paixão de lado. Mas aqui a gente vê Jesus latente na sua espiritualidade, buscando a Deus, desejando mais do Senhor. E eu preciso de saída, então, dizer para você, querido, que do contrário do que você pensa, quanto mais você desejar do Senhor, mais exposto à tentação você vai estar. E digo mais uma coisa: o diabo não é um mito. O diabo é uma realidade. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, esperando uma brecha. E o verbo que Jesus mesmo usa é para tragar você. João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Essa conjugação do verbo, essa insistência, roubar, matar e destruir, ela vem de uma ideia. Ali a gente tem evidentemente um texto em hebraico, em grego, mas é uma releitura daquilo que o Senhor havia proibido lá em Êxodo 20, quando ele diz: não matarás. Porque o verbo em hebraico, ele não é conjugado como a gente assim em tempo, mas em intensidade. E aí, ali quando a gente lê não matarás, não é não matarás e dá uma matadinha. É não matar com requinte de crueldade. Sabe aquela coisa de matar, pisar em cima, esquartejar, esfregar no chão, sair arrastando, amarrado numa corda, num carro, como a gente já viu que o ser humano é capaz de fazer com criança? É nesse sentido. E Jesus, quando ele fala que ele veio para roubar, matar e destruir, ele está fazendo uma releitura dessa tragédia. Ele diz: o diabo veio para destruir mesmo. Mesmo. E a gente está, às vezes, brincando com fogo, literalmente. Quando a gente, às vezes, acha: não, isso aí não é não, gente boa. Não é não. Coisa que é séria. E ele vem naqueles momentos. E digo outra coisa para você. O diabo é bíblico. A gente é que não é. O diabo sabe a Bíblia de capa a capa. Aliás, ele começou sua obra justamente, aliás, sempre foi assim, mas lá em Gênesis capítulo 3, ele vem justamente questionando e usando a palavra. Ele fala assim para o casal lá, especialmente para a mulher, naquela figura da narrativa de Gênesis 3, o que foi que o Senhor te ensinou? O Senhor ensinou que a gente não deve tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque a gente vai morrer. Ele fala assim: não, acho que você não entendeu. A exegese do eterno não está muito bem feita. Você não entendeu. Aliás, ele não disse, mas disse assim: é o seguinte, você vai se tornar igual a ele. Já pensou? Porque você só conhece o bem. Ele conhece o bem e o mal, olha. E ele é bíblico. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, lá no final eu vou trazer isso, mas já vou adiantar a matéria. O nosso problema é que a gente só deixa para ler a Bíblia, né, na igreja, ou no núcleo familiar, ou seja lá onde for, e depois a gente quer ter palavra para argumentar com o capeta. Não tem. O capeta convence a gente, fácil. E ele vem, além da palavra,
Ele vê Jesus, não só com a palavra na ponta da língua, mas questionando algo que ele é especialista. E é da mesma forma que ele vem com a gente. Olha só a forma como ele se achega em Jesus no versículo 3. Se és filho de Deus. Gente, boa, o diabo conhece bem Jesus. Tinha alguns lugares que Jesus chegava, que antes dele falar qualquer coisa, o próprio diabo já falava assim: o que tenho eu contigo? O que você veio aqui? Jesus nem precisou fazer, só chegou. O diabo conhece Jesus. A pergunta é: por que ele não falou assim, o segunda pessoa da Trindade, o Deus Todo-Poderoso, transforma essas pedras em pães? Por que ele não chamou Jesus de Deus, mas de Filho de Deus? Tá certo? A gente lê a segunda pessoa da Trindade exatamente essa. Mas o que ele está rogando aqui, queridos, é a identidade. Ele está questionando a identidade de Jesus. E a primeira coisa que a tentação vem é confundir a nossa identidade. Aliás, se nós tivéssemos a nossa identidade bem firmada em Jesus, a tentação batia e voltava. É o primeiro ponto. Mas ele não vem só confundir a identidade de Jesus, mas ele vem trazer confusão em 3 aspectos que a gente às vezes não se dá conta. Eu não sei se você já reparou quais os 3 elementos que o diabo usa para tentar Jesus. Pedra, cidade santa e monte muito alto. Pedra. Em verdade te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ele mesmo, disse Pedro mais tarde, falando de Jesus, a pedra angular, que os construtores rejeitaram. Ele é o fundamento da igreja. Segundo, cidade santa, Jerusalém, esperança, comunhão, lugar que é descrito na Bíblia como habitação do próprio Deus, não a Jerusalém lá de Israel, mas a nova Jerusalém que reúne. Por isso está cidade santa, com as 2 letras em maiúsculo. Não está se referindo geograficamente, mas está se referindo ao lugar onde Deus governa. E depois ele leva Jesus a um alto monte. O Senhor levou Moisés a um monte muito alto e trouxe a Moisés a palavra. O diabo está usando o fundamento da igreja. Porque o maior projeto de Jesus, eu não estou dizendo a sua obra é de salvação, mas o projeto de Jesus mais importante é a sua igreja. Jesus veio para inaugurar a sua igreja. E o diabo vem trazer confusão sobre quem é Jesus e sobre o projeto dele. E aquilo que era projeto, que é projeto de Deus, ele tenta transformar em necessidade humana. Transforma pedra em pão. É por isso que Jesus fala, não, o pão é importante. Aliás, na Roma Antiga tinha um ditado que dizia que o povo gosta mesmo de pão e circo. Parece que continua isso até hoje. Parece que a gente continua indo na igreja atrás de pão e de show, e de circo. Isso não nos falta. Mas igreja que tem pedra como fundamento, onde a palavra de Deus é pregada e confrontada, está vazia. E é isso que o diabo quer. Ele quer que você venha na igreja só domingo, no culto das 11 horas, e dê o seu dízimo, por favor, para você ter argumento depois nas suas orações. É isso que o diabo quer que você faça. Transformar a cidade santa e a palavra que é recebida e revelada no monte em algo assim, não tão importante. E pedra, fundamento, um pedacinho de pão com manteiga, ou melhor, vamos até usar a nossa, venha de preferência no primeiro domingo do mês, que daí você já participa da Santa Ceia e está tudo certo. Essa é a nossa geração.
Nós nos acostumamos. Acostumamos com a tentação. Nós não percebemos que o diabo está roubando de nós aquilo que nós temos de mais importante. E foi isso que ele foi lá fazer com Jesus. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Ele fala, você está com fome? E eu pergunto você tem fome? Você tem fome de quê? Já diziam os titãs. Você tem sede de quê? A gente não quer só comida. A gente quer outras coisas. Não aquilo que os titãs querem, mas algumas coisas que eles querem a gente também quer. Mas a gente precisa querer, sabe o quê? A gente precisa querer aquilo que Jesus queria a todo custo. No jardim do Getsêmani, Jesus foi apertado contra a própria natureza, contra a própria vontade. Curiosamente, é um jardim, o demônio e o ser humano, tal qual aconteceu em Gênesis 3. Um jardim, o demônio e o ser humano. E novamente ali é colocado em xeque a obediência. E Jesus chega a orar dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, eu estou a um passo de transformar essas pedras em pães. Eu estou a um passo de subir ao pináculo do templo. Eu estou a um passo de subir ao mais alto monte. Mas seja feita a sua vontade. Eu estou submisso a ti. E ele diz isso para o diabo. Não é só de pão que viverá o homem. O diabo volta novamente levando questionamento, não só agora ao aspecto físico, mas ao aspecto moral. Ele viu que não conseguiu deter Jesus na sua necessidade física, ele vem agora ferir a sua moral, quando ele diz, ô filho de Deus, por que você não se atira daqui de baixo? Porque a palavra diz que o Senhor dará ordem aos anjos a seu respeito, que te guardem. Imagina só a moral que você vai ter, começando seu ministério com uma legião de anjos vindo do céu sustentando você. Pensa bem. E Jesus fala, não. A minha moral não consiste em exibição pública do meu poder, mas em relacionamento íntimo com meu Deus. Por isso, não tenta não. Não tentarás o Senhor teu Deus. E essa é a nossa segunda grande tentação. Nós não somos só tentados no aspecto físico, mas nós somos tentados nessa outra necessidade, nessa nossa necessidade de sustentar nossa moral. Já viu como é que a gente se defende de alguns pecados? Igualzinho a Adão. Você lembra de Adão? Adão, o que você fez, Adão? Você comeu o fruto que eu falei para não comer, Adão? Você lembra qual foi a resposta? Alto lá, eu não. Foi a mulher que tu me deste. Ela pegou e me deu e eu comi. Então, por favor, o senhor não me vê, eu sou vítima na história. O senhor não me desmoralize diante da minha esposa. Mas não é assim que a gente faz. Antes de assumir a culpa, a gente quer que os anjos venham todos nos servir. A gente quer, não, a minha moral não. O que a gente chega a fazer para preservar a nossa moral? Quando, na verdade, o Evangelho vai dizer para mim e para você que você não tem moral nenhuma. Você não passa de um pecador imundo. Se não é a graça de Deus para tornar você filho de Deus, meu irmão, você está perdido. Desculpa te falar a verdade. Mas eu não posso negligenciar a verdade do Evangelho. Essa é a verdade a nosso respeito. E o diabo, não contente com isso, ele ainda insiste. E agora ele vem com a mentira mais escabrosa. Ele leva Jesus a um alto monte, lugar da revelação. E ele diz assim, olha só os reinos, olha a mentira sem tamanho, para não falar outra coisa. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. A pergunta é, desde quando o diabo é dono de alguma coisa? Ele não manda nem no inferno, porque quem tem a chave da morte do inferno é Jesus. Ele não manda nem no inferno. Mas sabe por que ele se gaba disso aqui? Porque ele pode não mandar no inferno, mas ele cria um inferno na sua vida e ele manda em você, e você está achando que está tudo bem. Ele deita e rola na nossa vida, e isso dá moral para ele. Aliás, quando o próprio Cristo diz que o mundo jaz do maligno, ele está dizendo que o mundo está estabelecido sob um domínio onde os homens se transformaram
em ignorantes. Romanos capítulo 1 ajuda a gente a entender isso de modo muito claro. Quando ele fala assim, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer manifesta entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos, e mudaram a glória do eterno corruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, e por aí vai. Esses somos nós, que temos diante da revelação de Deus, do poder de Deus, a gente se curva diante do Deus com D minúsculo deste século. E Jesus vem com essa mentira. E essa mentira é contada para mim e para você todo dia. O diabo vem com a mentira. Muito obrigado. Eu estou ouvindo diabo. Cadê ele? Obrigado. Os anjos que às vezes nos servem têm forma de gente. Glória a Deus. Mas é isso. Todos os dias. Mas a forma como Jesus termina aqui esse confronto é maravilhosa, porque Jesus, ele revela então a nossa verdadeira necessidade. Porque o diabo vem e lança, agora é o diabo mesmo, né? O diabo vem e lança confusão na nossa identidade, criando necessidades físicas que a gente não tem. Você quer ver uma coisa? Uma vez eu ouvi o pastor Samuel, projeto de pastor, mas vou chamar de pastor já, nossos adolescentes, lá no acampamento nosso de carnaval, ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. E eu nunca tinha parado para pensar naquilo que ele disse. Ele falou assim, aquilo que devia ser instrumento de vergonha na nossa vida se transformou em um dos principais elementos da nossa vaidade. E eu falei, o que ele está querendo dizer? Ele olhou e falou assim, roupa. E não é verdade? Nós somos criados nus. A gente não tinha vergonha. Mas a primeira coisa que o pecado fez foi criar vergonha na gente. E a gente começou a se vestir. Isso devia ser instrumento de vergonha para nós. Essa é a maior prova de que você é pecador, é que você não pode sair de casa pelado. Ué, não é verdade? Ou pior, você vai no shopping e gasta o que você não pode para poder vir bonito na igreja. É sério. Fosse bonito para sair com a namorada, com a esposa, mas para vir na igreja. Sabe por quê? É porque aqui é o lugar onde a gente mais se esconde uns dos outros. Aqui é o lugar onde a gente quer passar a impressão que está tudo bem. Isso é do diabo, irmãos. Isso é tentação que precisa ser vencido pelo diabo, pelo Espírito. Estou confundindo aqui. Ele vem, então, criar uma necessidade moral que não existe. Essa necessidade nossa de, sabe, de mostrar que a gente pode. Essa coisa assim da nossa, né? A pérola da nossa vida. Para quê? Você não passa de pecador. Como se não bastasse, então agora ele vem e traz a ideia de poder social. Olha, o mundo é meu. Se você me adorar, você entra para a irmandade. Você entra para a sociedade. Sociedade com capeta, irmão. Começou falida. Agora, talvez você se surpreenda se eu dizer para você que a gente se associa a ele em muita coisa. Quando a gente retém perdão, quando a gente alimenta a vaidade do coração, quando a gente não se dispõe a amar o outro como a si mesmo, é que o contrato, né, nosso com ele não aparece, mas isso é associar ao diabo, porque é dizer não para Deus. E não tem meio termo.
Não tem um lugar assim, não tem como não ser sócio nem do capeta nem de Deus, não tem. Jesus fala, olha, ninguém pode servir dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Mas nós queremos ficar no meio, achando que está tudo bem. Do que a gente precisa, então, de verdade? Jesus termina dizendo para a gente, arreda-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. A única necessidade humana, de verdade, é de adorar a Deus, porque nós somos criados para isso. E quando nós adoramos a Deus, aliás, Jesus já falou isso, uma releitura lá no Sermão do Monte, ele falou, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas, o que são todas? O que é tudo? Tudo. Tudo, com todas as letras, claras e explícitas. Tudo que você precisa é acrescentado quando você adora a Deus. Porque a sua única verdadeira necessidade é de estar diante de Deus, adorando ao Eterno. E quando a gente entende isso, queridos, não há tentação que não possa ser vencida, porque ser tentado não é ruim, não. Aliás, Jesus ensinou a gente a orar assim, não nos deixe cair na tentação. E ali tem um artigo mesmo, não é em, não, é na. É na tentação. A tentação, ela é objetiva, ela vem, não é um acaso. Ela é uma agenda da vida, todos nós. Deus só teve um filho sem pecado, mas não tem nenhum filho que nunca foi tentado. A tentação vem. E a gente vence na medida que a gente está adorando a Deus. 3 lições para terminar. Como é que a gente, então, vence e percebe a nossa verdadeira necessidade? Número 1. Queridos, intimidade com Deus. Jesus estava vindo do batismo. Jesus estava no deserto. Jesus estava jejuando. Deus não pode ser uma relação, nós não podemos ter uma relação com Deus como a gente tem com uma consulta médica, ou em algo que a gente vai assim, uma vez por semana, ou a gente vai lá para ver se está tudo bem. Não. Deus precisa ser a primeira pessoa com quem a gente se relaciona ao acordar e a última pessoa com quem a gente se relaciona ao deitar. Intimidade é isso. Intimidade é estar com Deus o tempo todo, em todo o tempo. Ele vinha do deserto, ele vinha do batismo, ele estava no deserto. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ter uma vida de oração, você precisa praticar as disciplinas espirituais. Tem gente aqui nessa igreja que nunca fez um jejum na vida, ainda fala que não pode fazer jejum porque tem problema de estômago. Mas se o médico mandar parar de comer para perder a barriga, você perde, você faz. Não, mas eu não posso ficar 3 dias, tem problema. Jejum não é quantidade, é qualidade, é a propósito que se faz. A gente marca vigília para vir na igreja, vem meia dúzia de gato pingado. Pelo amor de Deus, nós temos mais de 2.000 membros. Igreja que não ora, morre. Eu não estou dizendo que você não ora em casa, mas o diabo quer que a gente fique em casa mesmo. Mas nós precisamos estar um com os outros. Hebreus diz, não deixe de congregar. Você precisa compartilhar a sua vida, a sua necessidade. Você precisa abrir o seu coração. Precisa de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, às vezes a gente tem na intimidade com os irmãos. Hoje eu estava vindo para cá, eu vou pedir paciência sua só um pouquinho, estou terminando. Hoje eu estava terminando o culto das 10 horas. A minha esposa me ligou que o José estava passando mal em casa. Agradeço ao presbítero Maciel por ter orado pelo meu filho, viu? Na abertura do culto. Meu coração de pai ficou apertado, e agora só de falar dá nó na goela. 5 meses, vomitando, passando mal. Eu falei, meu Deus do céu. Eu perdi um irmão com essa idade. Eu comecei a pensar um tanto de coisa. Eu peguei meu carro, saí desembestado aqui, orando enquanto dirigia para ir lá buscar ele, vim para cá e de repente me veio na mente, eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja, não tem parente aqui, ué. Eu não tenho como deixar o Zé na casa da minha mãe, da minha tia, da minha irmã. Eu preciso da igreja. E eu comecei a ligar para a gente da igreja. E de repente estava eu aqui, 5 minutos antes do culto, e a igreja estava comigo.
Porque Deus tem levantado essa igreja para cuidar da minha família, queridos. Em toda necessidade que eu tenho, Deus tem levantado essa igreja, e eu louvo a Deus por isso. Então não deixa de vir na igreja, não. Não deixa de participar da igreja, não. Porque quando você precisar, você tem um irmão do lado, você pode ligar para ele e dizer, olha, eu preciso de ajuda. E digo também no outro sentido, esteja pronto para ajudar, pelo amor de Deus, tem tanta gente precisando de ajuda. Intimidade com Deus é isso, queridos. Segundo, cheio do Espírito Santo. Jesus foi levado pelo Espírito, não é que o Espírito levou ele, mas é que ele estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia, o próprio Jesus diz que assim é tudo, o que é nascido do Espírito Santo, ele é assim, ele é levado pelo Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo. Jesus foi lá quando criança, aliás, quando adolescente, ou sei lá quanto que ele tinha de idade, ele leu lá na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar. Jesus Cristo se movia no Espírito, o Espírito desceu sobre ele, ele estava cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo, querido. Paulo diz que quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não satisfaz as obras da carne. A tentação vem, mas a gente não cai nela. Terceira lição. Jesus Cristo venceu tudo isso com a palavra, porque a palavra estava na boca dele. Ele não deu nem tempo de a pensar. Ele veio, Jesus já, tome. Você precisa ler a palavra de Deus. Ler de verdade, meditar na palavra de Deus. Sua Bíblia tem que deixar de ser lugar para você colocar papelzinho e anotação. Tem que ter Bíblia serve para ler, gente boa. Quantos aqui de nós frequentamos a igreja há anos, mas nunca lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Não tem tempo. Mas tempo para outras coisas você tem. Tem crente que sabe contar 10 piadas engraçadinhas na ponta da língua, mas não sabe decorar um versículo bíblico. Não lê. Aí vem a tentação, você fica sem saber o que falar e cai. Precisa ter a palavra de Deus. Intimidade com Deus. Cheio do Espírito Santo. Com a palavra na ponta da língua. Aí a gente vai entender a nossa verdadeira necessidade de adorar o Senhor em nome de Jesus.